Setembro de 1979, ano seguinte, estou indo ano a ano. Há um artigo de Miller para Enciclopédia Universalis chamado Enciclopédia. Aí ele menciona a fórmula canônica da fantasia, esse barrado losango A, em referência ao Cross-Cab, figura objeto topológico que Lacan usou para pensar justamente a fantasia. Nada de travessia, isso que me interessa, o atravessamento. Isso está publicado em Ornicar 24, do ano de 81. 13 de dezembro de 79, uma conferência chamada Todos Lacanianos, de Jacques de Miller, publicada na revista Lan, o Asno, número 1, abril-maio de 1981. Nada de travessia. Apesar de um desvio sobre uma reflexão sobre o losango, que seria, segundo Miller, uma simil-lógica, uma aparência de lógica, algo precária, ele diz. Eu concordo com Miller. Em 80, começa a demolição da Escola Freudiana de Paris. Lacan decidiu que a escola, seu ensinamento, o passe, tinha sido todo um fracasso e ele tinha decidido dissolver a escola. Só que grande parte dos analistas se recusaram a obedecer Lacan e, desobedecendo Lacan, pretendiam ficar com a Escola Freudiana de Paris funcionando mesmo que Lacan decidisse sair. Ou seja, Lacan fundou sozinho, a ata de fundação é isso aí, sozinho, como sempre estive, com a causa psicanalítica, fundo. Isso foi em 64. Aqui, em 79, começa, em 80, Lacan morreria no ano seguinte, começa a guerra pela legitimidade da destruição, da dissolução da escola. E acontece o famoso Congresso de Caracas em julho, em que foi criado o neologismo lacano-americanos, e que já mirava, digamos assim, para a chegada dos lacanianos em massa de Paris, de França ou de Europa em geral, para a América, em particular Argentina e Brasil. Congresso de Caracas, em 1980, segundo a luz, é quando se inicia o rumor de que a travessia da fantasia seria o que Lacan propunha como final de análise. Mas o tema continuava sendo o passe. Aqueles que estavam na experiência não estavam dizendo nenhuma palavra sobre o que significava passar o passe em 1980. Hoje não param de falar, mas na época, nenhuma palavra. Bom, a revista Delenda, para os que sabem, para os que não lembram, era a frase que Catão, o censor, o senador romano, no ano mais ou menos de 150 a.C., pronunciava no Senado cada vez que abria a boca. Delenda, Cartago est. Tinha uma obsessão com que Roma tinha que destruir Cartago, e todas as vezes que falava no Senado, seja qual for o assunto, no começo, no fim ou no meio, soltava a frase pela qual ele foi conhecido: Delenda, Cartago est, que quer dizer Cartago deve ser destruída. Delenda, então, por metonímia, significava que a Escola Freudiana de Paris deve ser destruída. São os defensores, Miller à cabeça, da vontade de Lacan, digamos assim, aqueles que realizariam a vontade de Lacan, defendiam a vontade do mestre de dissolver a escola. E na revista Delenda, que se cria esta ideia, se fortalece e se cria esta ideia da travessia da fantasia como sendo o final de análise lacaniano. Delenda número 2, então, 20 de outubro de 1980. Um artigo de Miller que se chama Pelo Passe,
Dialética do Desejo e Fixação da Fantasia, que depois seria publicado, essa publicação que eu li, como Outro Lacan, esse era o título, Outro Lacan, na revista Ornicar, número 28, do ano de 1984. Aí, a travessia da fantasia seria a ponta de lança desse outro Lacan que Miller propunha. Miller anunciava um novo Lacan para o mundo. E a pedra de toque, digamos assim, desse novo Lacan era precisamente a travessia da fantasia. E esta seria uma transcrição da conferência que o próprio Miller deu em Caracas, no ano anterior. Começa assim: vou tentar falar para vocês de outro Lacan. Uma nota interessante é que naquela época Miller e o grupo dele eram contra o passe, não a favor. Portanto, essa ideia, esse título pelo passe, era uma provocação política. Curiosidade histórica. Se vocês quiserem detalhes, que eu vou pular, vejam eles no livro rudinesco A Batalha dos 100 Anos, no volume 3. Cito da revista de Lenda: o fim da análise, enquanto supõe o advento de uma ausência, se sustenta na travessia da fantasia e na separação do objeto. Fim da cita. O final do texto manifesto, é um texto manifesto chamado Outro Lacan, diz: o final da análise dá-se, segundo Lacan, isso que Miller escreve, o final da análise dá-se, segundo Lacan, no plano da fantasia e concerne a função do objeto A minúsculo, ou seja, a fratura ou travessia da fantasia. A estrutura fundamental da fantasia não é a estrutura das formações do inconsciente. Quando a assim chamada influência de Lacan se traduz na valorização unilateral dos chamados jogos do significante, isso tem como efeito, escreve Miller, uma desorientação completa da experiência analítica. Idealiza-se a experiência quando se silencia a função de repetição da fantasia, a inércia que assegura o desejo, a enviscação da sua metonímia, o estilo de estagnação, o aspecto de vã reiteração que dá a maior parte da experiência, a fantasia. Ora, por um efeito singular, o entusiasmo inclusive, o acesso pseudomaníaco induzido pelo procedimento mesmo do passe, amuse e favoreceu tal idealização entre aqueles que deveriam ter sido os mais capacitados para se opor a ela. A travessia da fantasia, sem dúvida, dá asas, mas ali uns são albatros e outros apenas pombos de Platão. Fim da citação. Albatroz. Que? Albatroz, em Albatroz, português. ok. Castelhano. Então, existe uma tomada de partido contra os jogos de significante, contra a letra, na época, em pró do objeto. Esta oposição eu acho totalmente maniqueísta e sou contra ela. Esta ideia de opor, de sintetizar o ensino lacaniano inteiro a pares de opostos, me parece maniqueísta e, em geral, é falsa. Deixam só lhes fazer uma síntese no curso de Miller das categorias binárias que ele usa para sintetizar todo o ensinamento de Lacan.
em ordem cronológica. Significante versus objeto. Desejo versus gozo. Sintoma versus fantasia. Inconsciente versus pulsão. Pulsão versus outro sexo. Gozo do versus gozo do outro. Inconsciente versus ato. Amor versus perversão. Transferência contra repetição. Sublimação contra cinismo. Semblante contra real. Vocês veem que é um estilo de ensino que convida a sintetizar todo um ensinamento complexo a pares simples de opostos. Neste caso, significante versus objeto. Objeto fantasia, significante formações do inconsciente. Ricardo, você dizia que o problema era que isso especificamente, travessia do fantasma, da fantasia, significante versus objeto, que isso era como um esqueleto no armário dos analistas. Por quê? Eu dizia que era um dos esqueletos no armário, porque não se interroga, se dá por resolvido um problema e se perde a pergunta que originou essa resposta. Ou seja, eu quero reabrir uma polêmica, reabrir um problema que pareceria falsamente fechado por uma oposição entre o significante e o objeto que é falsa. E quais as consequências de tomar como verdadeira? As consequências de tomar como verdadeiro é que se coloca o objeto fora do simbólico, numa espécie de borda entre real e imaginário. Imagina-se que é possível acessar o objeto diretamente, sem passar pela palavra, sem passar pelo significante, e deu em desvios conhecidos que eu discuto numa conferência na USP, que justamente se origina nas notas que eu estou lendo para vocês. Isso está na origem do meu livro Desler Lacan. Estas notas eu não incluí no livro, mas se origina aí a minha conferência na USP sobre a naturalização da psicanálise promovida por esta escola. Então estou propondo reintroduzir uma certa dialética, estou propondo reintroduzir a complexidade de um pensamento que não se pode opor maniqueisticamente, preto aqui, branco ali, está tudo resolvido, e podemos parar de perceber e de nos perguntarmos pelas idas e vindas, pelas contradições, pelos paradoxos do ensino de Lacan. Não sei se te respondo, mas é isso que eu penso. Sim. Bom, Lacan mesmo, em televisão, 1973, diz: o dizer deixa dejetos e não se pode recolher nada a não ser isso. É bastante diferente afirmar que o dizer, ou seja, o significante operando, deixa restos e que só se recolhem esses restos, que poderiam ser do objeto, a dizer que vamos opor, então, o significante ao objeto. Naquela época, Miller desenvolveu isso de um jeito seguinte. De um lado viria o inconsciente divertido, o inconsciente dos jogos de palavra, o inconsciente dos atos falhos, o inconsciente freudiano, digamos assim. E do outro lado viria a repetição sintomática que ele baseia na época na fantasia, que seria a inércia. Esse fragmento que eu li fala disso. Seria a inércia, o sintoma, o sofrimento, a repetição insensata, o fracasso da minha vida, etc. Novamente, aquilo que está entrelaçado e que é complexo como um campo, se torna uma simples oposição. Então começamos, digamos assim, pelo inconsciente divertido,
para poder chegar no inconsciente sofrido, no inconsciente pesado que estaria do lado da fantasia. É claro que eu sou contra, tanto teórica quanto clinicamente, a semelhante oposição simples. O rumor pega fogo. Na revista de Lenda número 4, 26 de janeiro de 81, Safwan, nem mais nem menos que Safwan, discute a travessia da fantasia. E Porges, Eric Porges, o segue, como se fosse a palavra de Lacan. Na revista de Lenda número 5, 5 de fevereiro de 81, Gerard Pommier também discute a travessia, tomando a versão de Miller como se fosse a palavra de Lacan. Na revista de Lenda número 6, 17 de março de 81, se vê que vai uma atrás da outra, né? Há um artigo de Jacques Miller retomando a sua conferência de novembro. Lacan tinha dito que o passe tinha a estrutura de um witz, de um xiste. Isso, obviamente, não colava com o desígnio milleriano de apresentar o passe como a travessia da fantasia, que seria uma versão objetal do passe. Então, vejam a ginástica retórica que Miller faz para fazer com que Lacan possa dizer o que ele quer que Lacan tenha dito. Cito Miller. Admito, ele escreve, que a estrutura do passe é homóloga à de uma formação do inconsciente. Lacan o disse. Não deixa, porém, de ser um paradoxo. Bom, por que é um paradoxo? É um paradoxo apenas desde que ele, Miller, opõe letra ao objeto. Se você não opõe letra ao objeto, não há nenhum paradoxo. Que o passe tem a estrutura de uma formação do inconsciente, ou seja, de um xiste. Então, admito que a estrutura do passe é homóloga à de uma formação do inconsciente, Lacan o disse. Não deixa, porém, de ser um paradoxo pelo fato de que o passe está fundamentalmente no plano do objeto. Para ser mais preciso, o dispositivo do passe recupera no plano do significante o momento do passe, do qual o essencial acontece na dimensão do objeto. Isso está em De Lenda 6. Em setembro de 83, 2 anos depois, Caligaris escreve Hipótese sobre a Fantasia, publicado também pela Seil, a editora que estava publicando seminários. Seu livro é totalmente baseado na tal da travessia e a refere diretamente a Lacan sem mencionar o desvio milleriano. Cito Caligaris. Se fiz minha a ideia de Lacan do fim da análise como travessia da fantasia, foi porque ela me fez seu. Isso está na página 235 de Hypothèse sur le fantasme. Então, nada contra salientar a importância do objeto. Tudo contra um falso binário para solucionar todas as ambiguidades, os equívocos, os impasses e os paradoxos e nos oferecer o que depois será recolhido, interpretado como um Lacan elucidado. Bom. Concluo com o seguinte. A versão do próprio Lacan, do texto de 64, no qual se origina esta história, estabelecida, e a versão não estabelecida do mesmo texto. É um texto curto, e com isso acho que dá para concluir. E um hiper breve comentário desse texto que eu faço e termino. Já que me aguentaram até aqui, me aguentam mais 5 minutos. O texto de 64, que seria a versão Seil milleriana de Lacan. Cito: além da função do A minúsculo, a curva
torna a se fechar ali onde nunca agita, no concernente à saída da análise. A saber, depois da localização do sujeito com respeito ao objeto A, a experiência da fantasia fundamental converte-se na pulsão. No que se converte, então, aquele que passou pela experiência desta relação opaca com a origem da pulsão? Como pode viver a pulsão um sujeito que atravessou a fantasia radical? Está aqui a frase. Como pode viver a pulsão um sujeito que atravessou a fantasia radical? Isso é o mais além da análise e nunca tem sido abordado. Por enquanto, só é abordável no plano do analista, na medida em que se exige dele, precisamente, ter atravessado na sua totalidade o ciclo da experiência analítica. Ponto. Essa é a versão que vocês vão ler nos 4 conceitos estabelecida. Na versão estenográfica desse texto, não estabelecida, lemos o seguinte. Além da função do objeto a causa toma... Eu não entendo minha própria letra. Além da função do objeto a curva torna a se fechar. Jesus Christ. Além da função do objeto a curva torna a se fechar. Ali onde nunca agita, no concernente à saída da análise, a saber, isso, depois dessa localização do sujeito com respeito ao objeto A. Essa experiência da fantasia fundamental se converte na pulsão. Já que, mais além, é a pulsão aquilo que está em questão, en cause, em francês, aquilo que está em causa. No que se converte aquele que passou por essa experiência concernente a essa relação opaca com a origem por excelência com a pulsão? Como pode ser vivida por um sujeito que atravessou a fantasia radical? Como, desde esse momento, é vivida a pulsão? Isto é, o mais além da análise e nunca tem sido abordado. Até agora, ou por enquanto, só é abordável no plano do analista, por quanto se exigiria dele precisamente o ter atravessado na sua totalidade o ciclo da experiência analítica. Fecha aspas. Tem aí as 2 versões. Então, brevíssimo comentário. Atravessar se refere ao seguinte: 1. Levar a experiência até o fim, que seria uma exigência de Ferenczi, não era uma exigência de Lacan. Ferenczi, para os que conhecem a história da psicanálise, cobrou de Freud insistentemente que a sua própria análise estava incompleta porque não tinha sido analisada a transferência negativa. Então, Lacan retoma a pergunta de Ferenczi e se coloca a pergunta o que significa levar uma análise até o fim. A experiência analítica. 2. A ideia de passar através da fantasia radical que já comentei. Aqui há toda uma análise sobre o cross-cap, esse objeto topológico que tem um plano que marca uma linha que se auto-atravessa. Há toda uma teorização que foi retomada justamente depois na lógica da fantasia que começa, que discute justamente o status da fantasia. Então, é bastante diferente falar em atravessamento ou falar em constituir essa linha ao infinito, onde há um autoatravessamento que permite separar o significante ou o sujeito do objeto. É bastante diferente e haveria que trabalhar isso com cuidado. Bom. Problema do além da fantasia. Problema de uma fantasia fundamental ou radical. São todas questões que não foram trabalhadas. Problema de se a fantasia seria una
a fantasia. Porque aí se choca com a ideia de que haveria fantasias histéricas, fantasias obsessivas, fantasias perversas. Então, uma coisa seria a fantasia como uma estrutura universal, outra coisa as fantasias. São perguntas. E a minha leitura deste texto de Lacan que acabei de ler para vocês é que não há a travessia nesse texto, mas há uma pergunta pelas relações do analisante com a pulsão depois de atravessar a sua fantasia, que é completamente diferente. Como vive a pulsão, pergunta Lacan, alguém além da fantasia? Porque a fantasia servia justamente para dar um amparo, para dar uma espécie para fazer tela justamente a relação com a pulsão e sustentar o desejo. A fantasia, ou seja, como vive a pulsão além da fantasia que lhe dá cobertura? Essa é a pergunta que poderíamos deduzir e que Miller tomou como final da análise proposto por Lacan. A questão de Lacan, e vou concluir com isso, se refere ao sujeito suposto saber, como mencionei, no fim da análise, não à fantasia. Essa era a pergunta de Lacan na época. Em 64, leio de Lacan, do mesmo seminário, se a transferência é a posta em marcha, la mise en acte, a colocação em ato do inconsciente, se a transferência é a posta em marcha do inconsciente, acaso queremos dizer que a transferência poderia ser liquidar o inconsciente? Acaso já não temos mais inconsciente depois de uma análise? Que é o sujeito suposto saber? Ou não é melhor colocar que o sujeito suposto saber, para retornar à minha referência, é o que deveria ser liquidado como tal, depois de uma análise? Se o termo liquidação tem algum sentido, só pode tratar-se da liquidação do engano, por onde a transferência tende a se exercer no sentido de fechar o inconsciente. Essa é a pergunta de Lacan. Nada de travessia. Querem mais uma? Em 67, na própria proposição do passe, Lacan escreve: o que quer dizer análise da transferência? Se quer dizer algo, só pode ser isto: a eliminação do sujeito suposto saber. Não há para a análise, não há muito menos ainda para o analista, em nenhum lugar, e esta é a novidade que vos proponho, sujeito suposto saber. Essa é a questão de Lacan. Então, vale retomar a pergunta de 64 sem a suposta resposta que Jacques Miller lhe deu. Um analisando não tem, por acaso, mais inconsciente depois de uma análise? Bom, mais uma porque não me aguento. Tá? No seminário 23, prometo me comportar, no seminário 23, dedicado ao sintoma, Lacan fala do cancelamento da assinatura do inconsciente. Na verdade, le désabonné de l'inconscient, aquele que cancelou a sua assinatura do inconsciente. Esse désabonné de l'inconscient, esse que não tem mais assinatura do inconsciente porque a cancelou, é Joyce, James Joyce. Em momento algum, Lacan diz que todo analisante que termina sua análise deve cancelar a sua assinatura do inconsciente, muito menos ele diz: agora, na modernidade, a análise consiste em que todo mundo tem que cancelar a sua assinatura com o inconsciente e vai ser realizada no objeto, no real, no ato, fora da palavra e fora do significante. Você vê que estamos na mesma linha, né? Significante contra objeto. O que quer dizer isso? Que Joyce teria cancelado a assinatura com o inconsciente. Que para um escritor como Joyce, que fez o que fez com a língua inglesa, não há analista para Joyce, porque não há sujeito suposto saber que ele constitui ninguém. Como, acrescento eu, tampouco havia para Lacan.
isto também não é muito discutido, que não havia sujeito suposto saber para Lacan. Ou seja, que outro que teria cancelado a assinatura com o inconsciente é o próprio Lacan. Ou seja, não há mais inconsciente transferencial porque não há mais sujeito suposto saber instituído na realidade de alguém. Figura da fantasia para encarnar o inconsciente, digamos. Ou seja, enquanto a gente está em análise, a figura fantástica que encarna meu inconsciente como saber é meu analista. Isso que não há para Joyce, porque Joyce não teria querido, digamos assim, que tampouco há para Lacan, na minha opinião. Bom, pulo análise do Império dos Sentidos. Está tudo pulado. Ricardo, você fala cancelar a assinatura, mas você não define o que seria cancelar a assinatura. Não, sim, acabei de definir. Não haveria associação livre para Joyce frente ao analista, porque todo o trabalho que seria da associação livre está feito nos livros. Ou seja, ele não instituiria um lugar de saber de retorno sobre o inconsciente dele em nenhum lugar. Está praticado, digamos assim, na sua literatura. Por que se chama cancelar a assinatura? Pergunta isso para Lacan. Lacan chama Joyce desaboné de l'inconscient. No sentido de abonnement, como eu tenho da Sala São Paulo, que está fechada, aliás. Ou seja, teoricamente eu poderia entrar a ouvir os concertos. O cara que está abonado, que tem uma assinatura do inconsciente, entra em análise e tem um acesso ao inconsciente através do analista. Para Joyce, isso não é assim porque ele não precisa disso. E eu acrescento tampouco para Lacan. Lacan diz que ele passava o passe, vivia passando o passe no seminário. Mas esse é um truque, né? Ou seja, Lacan está dizendo eu não preciso de analista para fazer análise. Enfim, dá pano para manga, mas era um pouco isso que eu queria dizer para vocês todos. É isso aí.